Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, Criador que se vestiu da criação. Conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação. Chama pelo nome. Ele está aqui, o Emmanuel está aqui, Ele está aqui. Oh! Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação. Emmanuel, Deus conosco, a presença que não se aparta de nós.
Eu quero saudar esse povo lindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, esse mês é um mês que nós colocamos como tema comprometidos com um propósito. Bota aí aquela imagem, depois pode apagar, onde a pessoa está fazendo um juramento. Pode acender, por favor. Mas me permita, antes de eu entrar na palavra, eu compartilhar algo assim do meu coração com vocês. Querido, no ano de 2015, nós já estávamos com 5 para 6 anos de ministério. Deus iniciou um processo ministerial comigo, com a pastora. E nesse processo ministerial, Deus mandou nós transicionarmos uma visão que até então a gente achava que era melhor para cuidado da igreja, para uma outra visão. Então até então a gente que vem de uma história, né, de uma escola assembleana primeiro, depois batista tradicional, a gente cuidava das pessoas como se fossem ovelhas. Minha ovelhinha, meu pastor. E isso até um certo ponto funcionou, foi bênção. Mas chegou um tempo em que Deus nos pediu para que nós transicionarmos para uma visão paternal de cuidado. Uma visão onde nós não olharíamos a pessoa simplesmente como uma ovelha, mas começaríamos a olhar para ela como se fosse filho. E a maneira como Deus tratou com a gente para que olhasse para os nossos filhos. Porque só quem é pai e mãe sabe o que é um sentimento de um filho. E nós teríamos que ser autênticos, se não é da boca para fora. E é por isso que sempre quando eu estou ministrando, eu dou uma palavra sobre filho, porque foi a maneira como Deus pediu para que nós fôssemos transicionando esse cuidado. E interessante, queridos e queridas, que Deus coloca no nosso coração o mesmo amor que nós sentimos pelas nossas filhas. Mas eu confesso para você que essa transição e ver esse tempo, ao mesmo tempo que ele é emocionante, ele é sofredor. E eu confesso que realmente ser pai, ter a visão de cuidado da igreja como filho, você sofre. Eu tenho certeza que tem pais aqui que sofrem com os filhos. E nós sofremos, porque nem todo mundo entende isso. Entende quando as coisas estão bem, mas no primeiro problema que tem, viram as costas. E eu confesso que não só eu, mas os pastores que estão mais próximos da gente têm sofrido. E eu já falei isso para a liderança uma vez, na reunião passada, e eu quero falar para a igreja. Querido, você é livre. Você é livre. Você precisa adorar um Deus, mas a igreja onde você vai adorar, você pode escolher. Se você tiver intimidade com Deus, você deve perguntar para Ele aonde você deve estar. Eu, no meu particular com Deus, durante a semana, Deus falou assim: filho, falando, Deus, por que, Senhor? O Senhor me pediu para transicionar para a paternidade, para que a gente fique sofrendo desse jeito. Ele falou, não, é para que você sinta o que eu sinto, é para que você possa sentir aquilo que eu sinto. Porque você ainda está perdendo pessoas que estão saindo daqui, estão indo para outra igreja. Mas eu me doei, morri por eles. E eles saem da igreja e vão para o mundo. E eu tenho eles como meu filho. E eles fazem a mesma coisa que estão fazendo com você. Então eu estou permitindo que você sinta um pouquinho daquilo que eu sinto. E eu entendi e falei, amém, Deus. A gente não é nada, querido. Quando a gente pensa que a nossa dor é muito, se você buscar um propósito com Deus, sua dor não é nada. Mas quando eu fui estudar sobre comprometidos com um propósito, a raiz da palavra diz que comprometer com um propósito, o propósito é um objetivo, um intuito, a intenção de fazer algo, um projeto. Mas eu achei uma definição muito interessante, eu acho que se aplica para a igreja. Propósito quer dizer desígnio.
Se comprometer com o propósito quer dizer se comprometer com o desígnio de Deus, se comprometer com uma ordem de Deus, se comprometer em ser obediente a algo que Deus nos pede. E aí quando eu comecei a entender isso, eu falei, esse desígnio é o desafio de todo cristão, porque todo cristão tem que ter um projeto na vida, e não é só um projeto espiritual não, ele tem que ter um projeto na vida secular. Um cristão verdadeiro, que Cristo habita dentro dele, cheio do Espírito Santo, ele não pode ser uma pessoa indecisa, ele não pode ser uma pessoa sem objetivo, uma pessoa sem propósito, sem desígnio. Se verdadeiramente Deus habita em você, você tem que ter um propósito. E o propósito, mesmo sendo ele espiritual ou na vida secular, você tem que ter os dois propósitos. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro dos reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, o rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da cidade de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. 4. Então Naamã notificou ao seu senhor o rei Ben-Hadad II, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, Jorão. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, Jorão, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixam vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e se foi muito indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos, ou seus oficiais, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne
tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Querido, algumas qualidades desse general nós precisamos focar nessa noite. General Naamã era um arameu. A Bíblia fala que ele era um herói, um homem valoroso. E para no exército, um general chegar à posição de general hoje, nos dias atuais, ele precisa ser uma pessoa destacada dos demais. Hoje, no nosso exército, ele precisa de ser uma pessoa muito inteligente. Precisa de ser uma pessoa que tem muita habilidade para lidar com pessoas. Precisa ser uma pessoa política. Mas no tempo de Naamã, para ser general, precisava ser uma pessoa corajosa. Uma pessoa focada na guerra. Uma pessoa sanguinária. E naquele tempo, querido, para você ser um general e conseguir ter essas características de ser chamado um herói, um valoroso, um grande homem diante do rei Ben-Hadad II. Mas a palavra de Deus diz, como ele disse, que ele era um homem grande diante do rei Ben-Hadad e de muito respeito, porque o Senhor Deus deu muito livramento à Síria através de Naamã. O primeiro princípio que nós precisamos entender nesta noite: Naamã conquistou esses títulos de herói, de valoroso, porque ele honrava o rei. O primeiro princípio que nós precisamos entender, que é ter vitória, que é ser um homem honrado, honre as autoridades que Deus colocou na sua vida. E ela começa com o papai e com a mamãe. Depois ela se estende para os professores na escola. Depois se estende para os professores e as tias na escola bíblica dominical, na igreja. Depois ela vai começar a se estender, querido, para o pastor que Deus colocou para velar pela tua alma, para cuidar da tua alma. Honre ele. E honrar o pastor ou o líder nada tem a ver com dinheiro, nada tem a ver com presente, mas tem a ver quando você ouvir uma palavra dele, você ir para o secreto e perguntar para Deus: Senhor, o meu pastor está certo, e obedecer aquilo que ele está te dando direção, porque ele é a boca que Deus colocou para a tua vida. Talvez você tenha dificuldade: pastor, mas eu tenho dificuldade com o pastor João, eu tenho dificuldade com o pastor Marco, eu tenho dificuldade com o pastor Ciclano. Talvez, querido, se você tiver dificuldade com vários pastores, o problema não está no pastor, o problema está em você. Não importa aonde você sirva a Deus, mas aonde você servir, você tem que ser filho. Naamã foi vitorioso, conquistou, porque Naamã entendeu esse princípio. Ele honrava o rei. Por isso Deus deu muito livramento ao exército sírio, através de Naamã. Só, querido, que talvez eu esteja ministrando aqui para generais. Eu não lhe conheço, eu não sei o seu currículo, eu não sei o seu status, eu não sei como está a sua conta corrente. E talvez por algum momento, pela posição social que você tem, pelo cargo que você tem, talvez por algum momento, o inimigo soprou assim: você é general. E general não quer dizer que é uma posição, mas quer dizer que é uma autoridade, algo que você sente que você é. Talvez isso que Deus te levou você a ter um orgulho. E quantos pastores, querido, hoje, porque por achar que tem um ministério, o orgulho entra no coração e passa-se a achar que é um general. Mas a Bíblia diz que esse general possuía muitos títulos, muitas insígnias, muitos troféus, mas esse general tinha um senão. E o senão na vida desse general, a Bíblia diz que ele era leproso. E nós sabemos que lepra no mundo espiritual quer dizer pecado. Talvez você entrou aqui dentro achando que é um general cheio de títulos, e Deus está falando: mas você está leproso ou leprosa. E Deus te trouxe nesta noite, sabe para quê? Para que você, assim como vai ser o final dessa mensagem,
aonde Naamã foi curado da lepra, para que você saia daqui curado dessa lepra que tem te seguido há muito tempo. Cheio de títulos, cheio de insígnias, cheio de troféus por fora, mas leproso por dentro, doente, frágil por dentro. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, acontece muito isso. A pessoa cheia de títulos, cheia de cargos, cheia de posições. Eu sou cantor, eu prego, eu sou pastor, sou bispo, sou apóstolo, sou isso, sou aquilo, por fora. Mas quando chega dentro de casa, é doente, é leproso. Dentro de casa é que mostra quem ele é. Por fora, Naamã era um general, com a sua roupa, com as suas medalhas. Mas quando ele chegava em casa, sua família via que por dentro era lepra, era pus, era ferida. Porque a lepra, querido, ela corroía tudo aquilo que tem cartilagem. Ele perdia as orelhas, perdia o nariz, parte dos olhos, parte da boca. E aquele general, para ele se manter naquela posição, a Bíblia não diz, mas a história diz que ele usava faixas que às vezes chegava a 30, 40, 50 metros. Ataduras, era como se fosse uma múmia. E a sua esposa tinha que chegar em casa, passar várias faixas no corpo dele. Só ficava o olhinho de fora, talvez uma parte da boca. O restante ele era todo enfaixado, a ponto dele ficar diante dos homens firme. Mas quando chegava em casa, que a esposa tinha que tirar aquela armadura dele, que tinha que começar a tirar aquelas faixas, era só sangue, pus, só excrementos. Naamã por fora parecia uma coisa, mas em casa era outra coisa. Havia um grande conflito no seu exterior, através das medalhas, das insígnias, com o seu interior, faixas ensanguentadas, cheias de pus e sujeira. Infelizmente nós não deveria ser assim, mas muitos de nós hoje estão vivendo como Naamã, cheio de títulos, cheio de situações, medalhas e troféus, mas quando chegamos em casa, somos leprosos. Mas a Bíblia diz que numa das incursões do general, a sua esposa pede: me traga uma menina, porque eu creio que a sua esposa já não aguentava mais aquela situação, porque deveria ter várias faixas, porque quando o general Naamã não estava em combate, ele ia em casa e trocava faixa. Naquela época, com a dificuldade que tinha para lavar, para secar, Naamã tinha que ter muitas faixas, e o trabalho começou a ficar pesado para sua esposa. E a sua esposa pede para que quando ele voltasse, ele encontrasse uma menina, trouxesse uma menina. E a Bíblia diz que quando o exército estava invadindo Samaria, Naamã encontra uma menina, uma israelita de Israel, porque Samaria era a capital de Israel, e traz aquela menina. A Bíblia não relata o nome dessa menina. Essa menina era anônima, uma menina discreta, uma menina que se colocou num processo de cativa, escrava. Com certeza essa menina viu os seus pais lutando, talvez perdeu os pais, perdeu os amigos, perdeu os sonhos. Mas essa menina foi escrava para a casa de Naamã. E chegando na casa de Naamã, ela passa a ser empregada, escrava de Naamã, responsável por lavar essas faixas, responsável por limpar e talvez até mesmo ajudar a esposa de Naamã. E no meio daquela luta, a Bíblia diz, no meio daquele processo, aquela menina, ela pega e fala alto para a senhora e fala assim: ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria, com certeza o profeta o restauraria da sua lepra. Querido, uma coisa nós precisamos aprender com essa menina. Essa menina estava comprometida com um propósito. E sabe qual era o propósito dessa menina? Essa menina era um evangelista. Essa menina sabia o poder de levar o nome de Deus às nações. Ela estava numa situação que ela estava sofrendo, mas ela não se fechou de falar e apontar o Deus de Israel.
Naquele tempo era um tempo onde que Deus se manifestava através dos profetas. E deixa eu falar algo para você. Eu não sei qual o processo que você está passando, mas a tua dor não pode impedir de o propósito de Deus se cumprir na vida das pessoas. Você pode estar passando por processo que for, mas na tua boca existe o remédio para curar a ferida daqueles que estão perdidos lá fora. E o remédio é Jesus. Tem gente sendo parado porque está no processo. Ah, pastor, mas eu estou passando dificuldade, eu estou passando luta. Ei, a menina estava cativa, era escrava, perdeu família, perdeu nação, perdeu tudo. Mas na hora que ela foi confrontada, ela olhou para aquele general e falou: eu tenho remédio. E Deus manda te dizer: você tem um remédio aí na sua boca. O remédio está contigo. Nós temos ministrado isso, querido. O tamanho da tua dor será o tamanho do teu ministério. Foi assim na vida dos pastores, foi assim na vida do Silas, da Evelyn, foi assim na vida do Jade, da Alessandra, vai ser assim na vida de todos aqueles que chegarem neste lugar com o coração aberto e entender o processo de Deus e perguntar qual é o propósito. Vai se cumprir. Se eu pedisse para levantar as mãos aqui, quantos casais foram restaurados neste lugar? Sabe por quê? Porque nós entendemos o desígnio de Deus para a nossa vida. E a hora que você entender o desígnio de Deus para a tua vida, tudo vai se encaixar na tua vida. Tudo. Querido, essa menina, ela não olhou para a ferida dela, para a dor. Naamã, querido, trouxe uma menina simples, mas mal ele sabia que naquela menina estava a vitória dela, estava a solução do problema. E eu tenho uma palavra revelada para você. A solução do seu problema está bem perto de você, e talvez você está desprezando. Talvez a solução do teu problema é uma menina anônima, que você não dá nada. E você de repente acha: não, vai ser aquela pessoa, e não é. E te frustra. Ah, vai ser aquele que vai me socorrer, vai ser aquele que vai me ajudar. E Deus está falando: não, eu tenho uma menina separada para você. Uma menina que ninguém dá nada, é ela que tem o remédio para te ajudar. É ela que tem o remédio para mudar a tua história. É ela que tem o remédio para curar a tua lepra. Isso que você está carregando há muito tempo e não consegue se livrar. Sabe essa lepra que está aí contigo? Que ninguém sabe. Às vezes ninguém está próximo de ti. Talvez você pense assim: eu engano o pastor, eu engano o meu cônjuge. Mas Deus está te mandando: a mim você não engana, filho. E eu já tenho preparado uma menina para mudar o seu cativeiro, para mudar a tua história. Não seria fácil para aquela menina falar com o general. Uma escrava falar com o general não seria fácil. Na realidade, o general não ia nem ouvir. Mas essa menina, como evangelista, ela tem estratégia. Aquela menina foi sábia, ela falou assim: eu sei a porta do coração do general. A porta do coração do general é a esposa. A Bíblia diz que ela fala a esposa fala Naamã, Naamã fala ao rei, o rei manda um mensageiro para o rei de Israel, o rei de Israel se desespera, rasga suas roupas, o profeta se levanta e falou: manda ele vir, para que saiba que há um rei, que há um profeta, há Deus em Israel. Se você, querido, é um evangelista nato, ou aquele que vai nascer nesta noite, você precisa ter estratégia. Existe estratégia para chegar à pessoa. Peça a Deus: Senhor, me dá a chave do coração dessa pessoa. E todo mundo tem uma chave, mesmo que o coração esteja duro como pedra. Deus tem a chave do coração. E eu vou declarar profeticamente, querido: se você entrou aqui nesta noite com o coração como pedra, fechado, talvez você fale assim: pastor, a chave do meu coração eu peguei e a engoli. Deus manda te dizer: Ele vai trazer essa chave hoje, e seu coração vai ser aberto. Porque se Deus abriu o coração do general Naamã, quem és tu para que Ele não possa abrir o teu coração nesta noite e você ouvir a palavra que vai curar a tua lepra? Tem gente que está acostumado com a lepra, mas Deus manda te dizer: lepra não foi Ele que criou. A lepra é uma condição do pecado. E nesta noite Deus está aqui, querido, para mudar a tua história. Talvez você pergunte assim: pastor, mas não seria mais fácil Deus fazer
Naamã ouvir que existiu Eliseu e cortar todo esse processo? Por que teve que trazer a menina? Por que a menina teve que falar com a mãe falar para o Ben-Hadad, o rei da Síria? O rei da Síria mandar um mensageiro antes, falar com Jorão, o rei de Israel. O rei de Israel pegar, rasgar suas vestes. Porque todo esse processo, querido, isso é mistério. Deus, ele trabalha em mistério. Deus tem a maneira dele trabalhar. E aí não cabe a nós, meros mortais, em querer entender como Deus trabalha. Cabe a nós a submeter à vontade dele e entender que ele tem o melhor para cada um de nós. Precisou, querido, um exército para trazer aquela menina. Mas Deus enviou um exército, porque Deus tem compaixão e amor pelo evangelista. Tem pessoas aqui que Deus vai ter que enviar um exército para te arrancar da situação que você está, porque você tem um chamado, e Ele vai te tirar, querido. Você vai passar por um processo, por outro, vai passar por luta, até você entender que Ele tem um desígnio para a tua vida, Ele tem um propósito para a tua vida. O teu tempo de se calar terminou. É tempo de você falar do amor dEle. Naquele tempo, querido, primeiro vinha, como Ben-Hadad foi. Ben-Hadad primeiro mandou um mensageiro. O mensageiro foi na frente, entregou a carta a Jorão, rei de Israel, para logo em seguida Naamã viesse. E a Bíblia diz que quando o mensageiro entrega a carta, que Jorão lê aquela carta, como acabamos de ler, ele pergunta: acaso sou eu Deus para tirar a vida e fazer vivificar? Quem sou eu para curar essa pessoa? E sabe o que ele faz? Ele rasga as vestes. O que eu entendo com isso? Deus tem um quadrado para cada um. Sabe por que Jorão rasgou as vestes? Porque ele queria assumir um lugar que não era dele. Ele era rei, ele não é profeta. O que ele tinha que ter feito? Manda chamar Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus. Mas ele achou que era ele que iria, e aí ele rasgou as suas vestes. E aí o que eu aplico com você? Tem gente rasgando as vestes porque quer assumir lugar que não é dele. Tem gente perdendo o que não precisava perder, porque acha que pode assumir um lugar que não é dele. Querido, cada um tem uma função no reino. Vivemos um tempo onde todo mundo quer o holofote, todo mundo quer o microfone. Mas eu tenho falado isso, querido, Deus tem um projeto para cada um de nós. E se Deus te chamou, querido, para uma posição, não queira ir para outra. Porque Jorão, quando ele entendeu que era ele que iria curar Naamã, ele se desesperou. Não precisava ter rasgado a veste. Se ele fosse obediente, ele olhava, sabia que Eliseu fazia milagre. Chama o profeta. Por isso nós aprendemos, querido, que nós precisamos entender o nosso lugar em Deus. Agora, algumas coisas nós podemos aprender também com Naamã. Naamã, nós podemos até dar uma colher de chá para ele, porque ele era um sírio, um arameu. Ele não conhecia Deus. Embora as atitudes dele, os princípios agradavam a Deus, mas ele não conhecia Deus. A Bíblia diz que quando o profeta manda Naamã, e é lindo que Eliseu, um homem cheio de Deus, nem vai atender Naamã. Naamã chega com o seu carro, com ouro, com tudo na frente da casa do profeta. Eliseu nem sai. Manda um mensageiro, avisa para Naamã, o general, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a carne dele vai voltar como a carne de uma criança, de um menino. A Bíblia diz que Naamã sai murmurando consigo mesmo, dizendo: eu achei que ele sairia para me ver, mas Eliseu não saiu. Eu achei que Eliseu posseia em pé, ficaria de pé. Naamã nem viu o profeta.
Ele fala a terceira coisa: eu achei que ele invocaria o seu Deus. Eliseu nem orou por Naamã. Naamã fala assim: eu pensei que ele ia passar a mão no lugar da ferida. Eliseu nem o tocou. Naamã fala: eu pensei que ele ia restaurar o leproso. Aí eu entendo, querido, que um homem carnal arquiteta planos, projetos, segundo a sua carnalidade, imaginando como Deus vai fazer. Querido, mas Deus não vai fazer do seu jeito, Deus vai fazer do jeito dele. Então não adianta você querer controlar o jeito que Deus vai fazer. Não crie expectativa com Deus, crie expectativa consigo mesmo. Olha para dentro de você e crie expectativa daquilo que você vai ser em Deus. Mas o ser humano, ele quer criar expectativa com Deus. Deus vai fazer assim, ó. Deus vai fazer aquilo, aí ele vive frustrado, porque Deus não vai fazer do jeito que você quer. E aqueles que têm experiência com Deus, Deus vai fazer sempre no contramão daquilo que você quer. Sabe por quê? Porque teu coração é tendencioso, mas o coração de Deus, querido, é tremendo, e Ele sabe o melhor para mim e para você. Então, em nome de Jesus, que nesta noite você possa crescer em Deus, você possa entender os desígnios dEle para a tua vida, que você possa se comprometer com o propósito de Deus, que você possa, em nome de Jesus, sair daqui entendendo: opa, não é o que eu quero, mas é aquilo que Ele quer. Não é como eu penso, mas é aquilo como Ele pensa. Não é da maneira que eu desejo, mas é da maneira que Ele deseja. E quando você começar a entender isso, você vai entender que você é um servo, você é um escravo. Infelizmente, nas nossas igrejas, nós temos muita gente dentro da igreja acha que o teu Deus é um garçom. Deus vai fazer do jeito que você quer. Tem gente que quer o cardápio para escolher a maneira. Ei, querido, Ele é Deus, Ele vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle. Aí você me pergunta: pastor, então por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ir para a igreja? Para que você possa entrar debaixo dos desígnios dEle. Porque a igreja é o meio para que você, através da tua adoração, do teu quebrantamento, você entenda o projeto do céu que você vai executar na terra. Não é o projeto que você tem na terra que vai mudar o céu. O que está escrito, querido. Ele te trouxe nessa noite para mudar é o teu coração. E quando nós chegamos diante de Deus em oração, na realidade Deus não muda os desígnios dEle, Ele muda o teu coração, Ele muda o meu coração. Nós temos ministrado isso para casais, nós temos falado muito sobre isso. E é lindo quando chega um dos cônjuges para conversar comigo, e eu falo: sabe por que você está aqui? Porque Deus quer mudar você. Pastor, mas o problema não é comigo, o problema é com Ele. É Ele, pastor. Eu falei: não, mas você está aqui para mudar você. E aqueles que entendem isso alcançam vitória. Aqueles que entendem, querido, que Deus quer ter um particular consigo, como nós a cantamos aqui, ó, como Silas cantou e ministrou no final. É em mim, é em você primeiro. Nós, querido, com os nossos modismos, com a nossa maneira de pensar, nós achamos que Deus vai permanecer naquilo que nós acreditamos. Todos sabem do processo que eu passei no meu casamento. E quando eu achei que a culpa era da minha sogra. Ela não está aí hoje não, tá, né? Tá, mistério. A pastora pediu, falou assim: não fala mais de mim. Eu falei: então fala da sogra. Quando eu achei que a culpa era da minha sogra, quando eu achei que toda a luta que eu estava vivendo no meu casamento, a minha sogra tinha uma parcela de culpa. E quando eu fui para o secreto, Deus falou: não, vai lá e pede perdão para ela. Eu falei: meu Deus, mas... E Deus mostrou as lutas que ela tinha vivido, as provas que ela tinha vivido na família. Deus mostrou para mim o coração dela. E quando eu vi o coração dela, eu entendi que ela não tinha culpa. E eu entendi que a culpa era minha. E eu fui lá pedir perdão. E Deus falou para mim assim: leva ela para sua casa, porque é ela que tem a chave para trazer
a filha de novo para os teus braços. E eu obedeci. Comprei uma cama para ela. Ela lembra disso. Arrumei o quartinho para ela. E ela caminhou com a gente alguns anos. Deus fez aquilo que Ele prometeu, restaurou nossa família. Nos deu uma segunda filha. E aí depois ela foi embora, né? Meu mistério. Tive que doar a cama, fiquei bravo, falei, comprei a cama, ela foi embora, abandonou a cama. Mas agora ela está na casa do Robinho, né, Robinho? Profeticamente recebe. Agora ela vai caminhar um tempo com o Robinho. E se você estiver ligado, ela tem a chave para abençoar o teu casamento, tá? Se Deus, querido, souber que o homem tem um espírito de general, Deus humilha esse homem até que ele possa ser abençoado. A Bíblia diz que a cada dia de humilhação Deus tem dupla honra. Então Deus pega o espírito do general, Deus humilha ele, não para maltratar, mas é para que ele possa ser abençoado. É um princípio. Sem humilhação não há honra. Sem humilhação não há vitória. Então, querido, se nesta noite você entrou aqui humilhado, se você entrou nesta noite sofrendo, se você entrou nesta noite padecendo, passando por lutas, se você honrar o nome de Deus, tem dupla honra para a tua vida. Mas como nós aprendemos hoje na escola bíblica, fecha a tua boca, seja pacificador. Entenda que o segredo no mundo espiritual da vitória não está no falar, mas está no se calar. Se cale, porque quando você se cala, o teu Deus se levanta para te defender. 70% das suas vitórias você ganharia só se ficasse calado e visse o que Deus ia fazer na tua vitória, na tua vida. A vitória do crente que ele está em se calar, porque quando o crente se cala, muitas das vezes ele vai ser humilhado, mas quando alguém humilha um filho de Deus, o Pai se levanta do trono e guerreia por ele. Eu não conheço, querido, uma pessoa que foi humilhado, que passou por lutas, que aguentou calado, que no final Deus não exaltou. O princípio das tuas dores não será o final, porque aquilo que Deus tem no final para você é muito maior do que aquilo que você imagina. Mas nesta noite, querido, se cale diante do problema. Naamã sabia, querido, que aquele rio, meu Deus, o relógio não segura, hein? Naamã sabia que aquele rio de Jordão era sujo. Por isso Naamã fala assim, mas lá em Damasco não tem rios melhores, rios cristalinos. Quantos de nós hoje estamos assim também? Eu vou naquele lugar porque aquele lugar é bonito, aquele lugar é atraente, eu vou frequentar aquela igreja, porque aquela igreja é como se fosse o rio de Damasco, e às vezes Deus te traz para o Jordão sujo, cheio de pó, um lugar desprezado, mas Deus fala assim, querido, não é nos olhos cristalinos, não é no lugar bonito, que a bênção sua vai chegar, a tua bênção vai chegar, às vezes no Jordão, sujo, às vezes num lugar que você até despreza, mas é ali que Deus tem a tua bênção. Hoje a igreja está crescendo, está ficando bonita. Daqui a pouco, quando você se vai descer e falar assim, a minha igreja é isso, Deus te leva para um lugar pequenininho. E como Deus atua em lugares pequenos, como Deus atua em lugares simples, humildes. Por isso nós não podemos deixar a vaidade entrar no nosso coração, porque Naamã queria um rio bonito, mas o rio bonito não tinha cura para ele, era no Jordão. Fecho, querido, a minha mensagem trazendo para você um princípio que eu aprendo com o Naamã. Se cerque de pessoas boas no dia da tua prova. Está no processo, está na situação difícil, em nome de Jesus, peça um radar espiritual e se cerque de pessoas boas. A vitória de Naamã estava na mão dele. Deus tinha criado toda uma situação, mas na hora que o profeta dá a ordem, vai e mergulha 7 vezes. Pela condição dele, se indigna, fica chateado e vai embora. Mas no meio do caminho, os oficiais, e olha como é difícil um oficial chegar para o general e assessorar os oficiais. Falou assim, meu pai, olha só,
tratamento do general era como se fossem filhos. O general fala, os oficiais falam assim: meu pai, se por acaso o mestre te pedisse, o profeta te pedisse coisa difícil, você não faria? Simplesmente ele pediu para se mergulhar 7 vezes, mergulha. E a Bíblia diz que Naamã vai lá dar os 7 mergulhos e é curado. Por isso eu te digo, querido, se cerque de pessoas boas, se cerque de homens e mulheres de Deus no meio do teu processo, porque eles vão ser a boca de Deus para mudar a tua história, para livrar de você da situação. Sabe por que casamento tem sido destruído? Porque na hora da luta você se cerca de pessoas que não têm visão espiritual. Você se cerca de pessoas que não têm condições de liberar uma palavra profética para você. E Satanás aproveita disso e destrói a tua vida. Então, em nome de Jesus, o sucesso de Naamã foi estar cercado de oficiais, de filhos. Se cerque de filhos. Se cerque de pessoas que têm visão espiritual. A Bíblia diz que Naamã obedeceu e foi curado. Nesta noite, querido, eu quero te pedir, se coloque de pé. Talvez você entrou aqui como Naamã, leproso, doente, com um pecado, uma situação que tem te afligido. E nós discorremos na Bíblia qual foi a trajetória da vitória de Naamã. Mas até o último instante, o que o inimigo lutou com Naamã foi para que ele não obedecesse. E nesta noite eu quero que você saia daqui com uma palavra no teu coração: obedeça. 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 Entra no seu secreto. Está com dúvida? Entra no seu secreto. Rasga suas vestes diante de Deus. Entra no seu secreto e pergunta: Pai, qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Senhor, fala para mim. Se de repente a luta está difícil, a prova está difícil, Deus colocou homens e mulheres na tua vida. Pergunta para os seus amigos, pergunta para os seus oficiais, aquelas pessoas que Deus colocou na tua vida: o que eu faço? E se essa pessoa liberar uma palavra, mesmo que vá contra os seus princípios. Naamã não queria entrar naquele rio sujo. Naamã nem acreditava que aquele rio tinha cura. Naamã já tinha estabelecido dentro dele um rio para ele. Naamã estabeleceu o jeito que Deus ia operar na vida dele. Mas Naamã, quando nós lemos no início, era um homem que respeitava, era um homem obediente, ele era um homem que honrava o seu rei. E ele pôde ali ser sensível à voz daqueles filhos, daqueles oficiais que estavam com ele. E Naamã se humilhou. E a Bíblia fala, e muitos pregadores já preguei sobre isso, cada mergulho que Naamã dava era uma qualidade dele que ele jogava naquele rio, e algo que Deus mudava na vida dele. Talvez, querido, você entrou aqui orgulhoso, mas nesta noite Deus vai te dar, espiritualmente vai pedir para você mergulhar, e você vai deixar esse orgulho de lado. Talvez você entrou aqui achando que você é a pessoa mais santa, e você vai descer no segundo mergulho e Deus vai tirar isso de você. Talvez você entrou aqui e você esteja achando que você é a vítima, que você é o coitado, você é aquela pessoa que só é humilhado, e Deus vai mergulhar, e quando você mergulhar você vai levantar. E eu quero que nesta noite, querido, profeticamente, enquanto nós estivermos adorando, você fecha os teus olhos e você fala: Senhor, qual é o mergulho que o Senhor quer que eu dê nesse rio de águas vivas? E à medida que você for mergulhando em oração, em quebrantamento, Deus vai curar você. Você vai sair daqui diferente. Eu não sei qual é a doença que você tem, eu não sei qual é a lepra que você tem, mas Deus te trouxe nesta noite para você sair daqui diferente como você entrou. Por isso, querido, rasga as suas vestes diante do Pai agora em oração. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você tem essa oportunidade. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mar murado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Diz pra ele: eu abro mão de tudo que sou. Só pra quê? Só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu. Diz pra ele: Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Me purifica, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração nesta noite, ó Deus. Sermos purificados, ó Deus, pelo teu rio. Sermos purificados, Espírito Santo de Deus, pelas tuas águas, as tuas águas cristalinas. Existe um rio que alegra a cidade de Deus. Existe um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe um rio que purifica. Existe um rio que nos alegra. Existe um rio que nos restaura. Existe um rio que faz com que as nossas águas paradas sejam limpas, ó Deus. Ah, Senhor, quantas águas paradas muitas vezes, Senhor, ó Deus, nós colocamos dentro de nós. Senhor, isso traz para nós dores, Pai. Senhor, mas obrigado, Senhor, porque o teu rio de vida nos purifica. Quando nós nos entregamos, quando nós dizemos sim, Pai, obrigada pelo caminho novo, pelo novo caminho que o Senhor nos abriu através da cruz. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, através do teu nome e do teu sangue, nos purifica, nos lava, nos restaura, nos traz vida. E nós dizemos sim, ó Deus, para o teu rio. Nós dizemos sim, ó Deus, para o teu rio de vida. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda tuas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todas as famílias de Deus espalhadas na face da terra, e ora aqui reunida e denominada como Igreja Batista da Graça, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam bem alto: amém, com uma salva de palmas. Águas do